Ela está no mudo. Já está iniciando. Bem-vindo ao Jogo de Damas, estamos aqui de novo com vocês, dando sequência à nossa programação. E hoje a gente traz uma reflexão bastante importante para todo mundo, que é uma inerência da vida, que é o envelhecimento. Na década de 80 começou-se, né, as pesquisas demográficas começaram a perceber que futuramente o Brasil ia começar a entrar numa linha de decréscimo da natalidade, ou seja, a população ia começar a envelhecer. E envelhecer não quer dizer só rugas, ou corcunda, ou esquecimento, ou, né? Envelhecer quer dizer, além de todas essas coisas, quer dizer, quando você envelhece, você está inserido numa sociedade, quer dizer, você tem, atrás disso tem um convívio com os velhos, né? E como é que as sociedades se organizam para conviver com os velhos, para dar espaços para os velhos? Eu vou usar o termo velho porque eu acho um termo bonito, eu acho bem bonito falar velho. Como é que a gente dá espaço, como é que a gente acolhe, como é que a gente se conecta com os velhos, né? E eles com a gente também, né? O que eles querem. O que eles querem, ouvi-los, né? E a gente teve, agora a gente está em pleno processo de envelhecimento da população brasileira. E eu sempre é uma frase que sempre me pergunto, eu convivo com velhos, com alguns velhos, e é uma frase que eu sempre, uma frase não, é um pensamento que sempre é recorrente. Assim, nós não fomos preparados para envelhecer e nós não fomos preparados para conviver com os velhos. E isso traz uma série de questões que precisam ser discutidas, a gente gosta ou não. E hoje a gente trouxe aqui uma arquiteta urbanista que fez um trabalho focado em gerontologia, a Lilian Avivia Luboshinski. Falei certo, Lilian? Luboshinski. Muito bem. Falou E, certinho. e a Lilian vai conversar com a gente sobre um projeto que ela implantou no Brasil, porque ela observou fora. Enfim, ela vai contar um pouquinho da história dela, né, de como ela chegou na ideia de colares. Colares, além do enfeite, do adorno, o colares hoje ele tem um outro significado que a Lilian está divulgando no Brasil e que é um enriquecimento a essa questão do envelhecimento. Lilian, a palavra é sua. Bem-vinda ao Jogo de Damas. Oi, pessoal. Obrigada. É muita alegria estar aqui com vocês nessa nova fase, junto, gostando muito do espírito que está sendo acolhido nesse canal do YouTube. Muito bom estar aqui. Na verdade, eu gosto muito de falar da velhice, sabe? Porque a velhice é um tempo de vida de todo mundo, né? Todo mundo espera viver bastante tempo, né? Só não fica velho quem morre jovem. Então, a velhice é um tempo de vida que alguns já estão vivenciando, outros estão olhando quais são as possibilidades que os aguarda mais adiante. Você está aí, Niobe? Opa, acho que eu estou Oi, falando estou só. sim, eu só tirei a imagem e o som para você ficar mais, para te dar mais espaço aqui. Ah, tá bom. Então, seguindo. A gente olha para frente, as gerações mudam, né? E a gente chega com expectativas que são um pouco diferentes daquelas que são ofertadas pela sociedade de modo geral. Não só expectativas de soluções para esse tempo da velhice, como também a maneira que a gente encara esse tempo de vida que se alongou bastante, porque é uma expectativa de vida muito maior. A gente tem vivido
A gente tem encontrado com cada vez mais frequência pessoas que chegam aos 100 anos e até passam os 100 anos, 90 anos, 95. Tem muitas mulheres, principalmente mulheres, mas muitas pessoas que estão cuidando, já passaram dos seus 60 anos, estão cuidando de uma mãe ou de um pai ou de um casal de pais bem mais idosos. Então, a gente tem pensado que esse período de tempo de vida que a gente denomina de velhice é um tempo longo, a gente pode falar de 30, 40 anos de vida, dar um nome só para isso é muito pouco preciso. Então, a gente tem olhado para isso de uma maneira com um pouco mais de sensibilidade e complexidade para contemplar os fluxos e os desejos que as pessoas trazem para esse tempo de vida. A sociedade, de modo geral, na cultura vigente, ela ainda olha para esse contingente de pessoas vivendo a sua velhice como pesando sobre o resto da sociedade. E, no entanto, essa turma está trabalhando, está ativa, acumulou muita sabedoria, muito conhecimento, tem muita vontade de poder compartilhar e permanecer ativo e trocando junto com o resto da sociedade. Então, diante dessa expectativa de poder permanecer ativo, de poder cuidar da sua própria autonomia, a gente tem que olhar para frente de uma maneira muito criativa e criar novas soluções que são soluções mais adequadas a essas expectativas. Lília, deixa eu te interromper um minutinho. Eu estou sempre interrompendo as pessoas. Sim. Tudo isso que você está falando, o que isso tem a ver com a arquitetura, né? Como é que a arquitetura entra nesse assunto, né? Sim. Existem arranjos espaciais que são muito favorecedores desses anseios que eu estava nomeando antes. Porque a gente vive em casas e apartamentos que têm um desenho mais ou menos parecido. São casas e apartamentos que foram desenhados para famílias nucleares, papai, mamãe e filhinhos. Aqui no Brasil, ainda papai, mamãe e filhinhos e algum lugar de serviço. Empregado, a sociedade mudou, a sociedade se transformou. A gente tem pessoas vivendo sozinhas, a gente tem muitas famílias uniparentais, a gente tem arranjos de pessoas que convivem umas perto das outras e que não precisam viver cada um isolado na sua própria casa, dentro do seu núcleo familiar. Então, uma característica que é muito marcante para o tempo da velhice é que as pessoas ficam um pouco mais isoladas umas das outras. Os núcleos familiares talvez já se desfizeram, tem pessoas, muita gente divorciada, os filhos cresceram, foram embora, e um fator que é um fator, digamos, um fator dolorido e um fator que merece ser contemplado é esse da solidão. A solidão, ela não afeta somente as pessoas mais velhas, afeta a sociedade em geral. Mas no caso das pessoas mais velhas, essa solidão, ela torna a vulnerabilidade inerente ao envelhecimento um fator um pouco mais crítico. Então, as pessoas têm um certo medo e começam a olhar para frente e falar, bom, quem vai cuidar de mim quando eu precisar de cuidados? E aí, olha-se em volta, de modo geral, o que existe disponível, já pronto, não agrada, não agrada. Casas de repouso, por exemplo, esse pessoal que está envelhecendo, eu posso me incluir, eu vou fazer 70 anos daqui a pouquinho, não quer repousar. A gente não quer repousar. A gente quer permanecer ativo e participando, ir ao cinema, e sair, e bater papo, encontrar, enfim, viver a vida e trabalhar. Uma questão que é inerente à velhice, que já foi descrito num livro incrível da Simone de Beauvoir, chamado A Velhice, ela pontua uma conexão muito grande com o empobrecimento no tempo da velhice. A pessoa já não está tão ativa, não está com salário, enfim, entra numa aposentadoria. Existe um empobrecimento que ele pode ser muito crítico em camadas que já são mais pobres de saída. Ainda chegando no tempo da velhice, essa pobreza vai mais ainda. Então, a solidão
equacionada com essas perspectivas de cuidadores, as pessoas que convivem com cuidadores, que conhecem esse universo, que conhecem o universo das instituições de longa permanência ou as casas de repouso, percebem que tem um custo muito alto também. Então, mesmo aquelas estruturas que são mais luxuosas, são carésimas. Aquilo atende a uma minoria muito pequena da população. E cá estamos nós, muita gente, uma geração muito grande, e já vem grande, porque a geração dos que nasceram no pós-guerra, que são os baby boomers, é uma geração muito grande, está preocupada com como vai ser quando ela chegar em algum momento mais adiante, em alguma fragilidade maior. E aí os arranjos espaciais podem dar uma solução bastante interessante. Mas não basta um arranjo espacial. Na verdade, quando a gente fala de arranjo espacial, de morar perto uns dos outros, a gente está falando das conexões entre as pessoas. E aí é que entra essa questão do colares, que é o nome em português, lares colaborativos, daquilo que em inglês é chamado de co-housing, e que já existe desde a década de 70 nos países escandinavos, na Dinamarca, no final da década de 80 chega nos Estados Unidos. No hemisfério norte, de modo geral, está crescendo muito por conta dessa geração que está envelhecendo. Embora co-housing, na sua origem, não é uma proposta só para o tempo da velhice. É uma proposta multigeracional, que é muito bom para quem tem filhos pequenos também. Então, digamos que se a gente puder trazer o foco, em primeiro lugar, para o assunto mais importante, eu tenho certeza que esse é o nosso grande desafio, que é a gente recuperar esse saber de conviver de perto, com solidariedade, com apoio mútuo, com cuidados mútuos, o que a gente chama de co-cuidado. Ou seja, a gente acabou de adentrar no campo da economia colaborativa, das soluções colaborativas. Entra lá, fala. O que você está falando, isso num condomínio já não existe? É a mesma coisa que morar num condomínio? Exatamente, por isso que eu estava pontuando que não basta. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo bastante prático, direto ao ponto. Uma pessoa que mora na cidade do Panamá está me procurando, me chamando para dar uma consultoria. Ela conta de um prédio que foi construído há 40 anos atrás, onde tem 40 apartamentos, onde predominantemente grande parte idosas, 80 anos de idade, por aí, e é um condomínio. E a proposta é pensar como a gente consegue reaproximar essas pessoas de tal maneira que elas possam se apoiar mutuamente, conviver. Então, para isso, tem um apartamento que está vazio à venda, e a ideia é transformar esse apartamento, que é uma área de 240 metros quadrados, que é razoavelmente grande, num espaço onde as pessoas possam se encontrar, onde a gente possa garantir alguma estrutura que dê um suporte para essa fragilidade na medida da demanda. Então, nós estamos falando de uma arquitetura socioafetiva. A arquitetura socioafetiva, ela vai pedir uma roupa. Nos condomínios, as pessoas convivem, mas mal sabem o nome de quem mora na porta ao lado. Esse é um fato. Então, as pessoas entram no elevador, bom dia, no melhor dos casos. E, às vezes, tem alguém que está lá solitário, precisando de uma força, seja ela de dar uma, sei lá, ajudar a fazer uma compra no supermercado, ou mesmo muito sozinha ali diante da televisão, eventualmente demenciando, se a pessoa não sai e não tem uma atividade mental. Por isso, nós estamos falando de algo que vai além dos condomínios. Ainda é um condomínio, porque se você olha, por exemplo, esses prédios que estão sendo construídos agora em várias cidades do mundo, em São Paulo também, de pequenos apartamentos pequeninos, eles têm uma infraestrutura muito grande no térreo ou na cobertura, tem inclusive aquelas cozinhas, o espaço gourmet, e tem lavanderia coletiva. Só que o cenário que você testemunha, e esse é o grande diferencial, é que nesses espaços não são espaços de convivência, eles estão vazios. As pessoas usam cada um por si. Você reserva lá o espaço gourmet para fazer uma festa.
Enquanto que em colares ou nos cohousings, esses espaços de convivência, geralmente eles estão cheios de vida. As pessoas estão ali fazendo as coisas juntas, batendo papo, se encontrando, cozinhando umas para as outras, fazendo refeições conjuntas, cantando, fazendo uma festa, o que for que as pessoas inventarem. Essa que é a diferença de condomínio. Entendi. Não, a minha pergunta foi provocativa, Suzy. Lília, foi bem provocativa, porque assim, eu queria que você definisse realmente para a gente, porque assim, a ideia de condomínio já é uma ideia quase que oposta, porque ela é de isolamento coletivo, né? Você está junto, mas você não está junto, né? Você está em cima. Você o que você falou, às vezes você nem sabe o nome da pessoa, você dá um bom dia e foi, né? Mas essa ideia do cooperativismo, né? Essa nova ideia, é quase que um resgate hippie das comunidades, né? Com certeza. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da questão econômica disso, porque isso tem a questão, eu adoro esse termo de arquitetura socioafetiva, porque esse termo embute né, a gente visualiza uma expressão de estar junto, de acolhimento, né? Uhum. Mas isso envolve também uma questão enfim, é o que você falou, as casas de repouso são caríssimas, mesmo as mais simples são caríssimas, com uma estrutura, as mais simples com uma estrutura que eu não sei se a gente confiaria a gente ficar lá, né? Ou os nossos idosos. Então, assim, como é que isso se viabiliza? A minha pergunta, em resumo, é essa. Então, esse modelo é muito interessante, porque ele vai colocar junto, vai equacionar coisas que a gente entende como paradoxais, de modo geral, na cultura convencional. Por exemplo, um dos princípios que mais atrai nesse caminho dessa solução é o fato de que a gente mantém a nossa privacidade e acaba com a solidão. Mantém a privacidade, porque nós não estamos falando de casa compartilhada. Quero pontuar aqui uma coisa que é bem diferente. As pessoas confundem muito o que é chamado de co-living ou casa compartilhada, que é alugar uma casa grande, cada um mora num quarto, no melhor dos casos em alguma suíte, mas divide a cozinha, divide a sala, então nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de unidades habitacionais autônomas, independentes, seja o tamanho que for, e seja o padrão que for, inclusive. Pode ser muito simples e popular também. Então, nós estamos falando de uma casa que tem uma cozinha, que tem um espaço de moradia, que tem um banheiro próprio, no mínimo. Mas não precisa ter, por exemplo, lavanderia, porque lavanderia é tipo da coisa que a gente pode dividir. Eu não preciso ter a minha conta de Wi-Fi, a gente pode dividir. Lília? A gente pode se organizar. Sim? Sim? Não, é porque tá picotando. Está picotando? Pode ir. Siga. Então, a gente está entrando aqui na inteligência do campo da economia colaborativa. Então, do ponto de vista de custo, o que viabiliza é o seguinte: a gente pode morar num lugar com uma área um pouco menor, ou bem menor até, que é justo do tamanho, onde a gente mantém a nossa privacidade. A gente fica lá quando quiser, abre a porta. Quando não quiser, fecha a porta. E se precisar de algum amigo, tem logo ali do lado. Essa é uma grande qualidade. O outro aspecto complementar a essas casas é que a gente tem os espaços que eles são compartilhados, que eles são de propriedade de todos, como em alguns condomínios, de fato. Existem aqueles espaços que são espaços de convivência condominial. Nesse sentido, a gente vai dividir contas e coisas que quando a gente vive sozinho, a gente tem que dar conta tudo sozinho. Inclusive, aqui a gente pode incluir as tarefas do dia a dia, porque num conjunto como esse, a gente está recuperando uma dimensão de comunidade que, de fato, ela nasce ali dentro da cultura hippie,
A cultura hippie, ela dá origem ao movimento ambientalista e ela dá origem a essa percepção tribal que foi característica dos seres humanos a vida toda. Grande parte da existência do ser humano, ele sempre se organizou e se estruturou em comunidades. Essa inteligência da comunidade se perdeu no tempo do capitalismo. Cada um por si, Deus por todos. Ficamos isolados e com medo uns dos outros. E aqui entra de novo o espírito hippie. O espírito hippie é aquele espírito que aposta nessa possibilidade de confluência, de encontros ricos. A diferença é que nesse tempo que passou, desde das emergências das primeiras comunidades hippies até o momento, é que a gente entendeu que as comunidades que a gente deseja, elas são horizontais, ou seja, não hierárquicas, não tem ninguém mandando em ninguém. Elas são mais feministas também. E não é de se espantar, porque existe uma escritora maravilhosa que eu adoro, que chama Silvia Federici. Ela escreveu um livro chamado Caliban e a Bruxa, onde ela estuda esse período da queima das bruxas. E ela aponta que a queima das bruxas aconteceu com a emergência do capitalismo. A queima das bruxas, ela teve efeito para apagar esse conhecimento, esse know-how, as dimensões comunitárias e acabar prendendo as mulheres dentro da família nuclear para reproduzir, fazer filhos, como parte da reprodução capitalista. Ela vai dar uma pontada de dedo assim no Marx, dizendo: você não incluiu o valor do trabalho das mulheres dentro da família, que é um trabalho não remunerado, que era um trabalho dos cuidados, que era comunitário, que era compartilhado. Então, não é à toa que é um movimento que as mulheres entendem de uma maneira muito rápida, os homens beta chegam também, os homens alfa têm mais dificuldade, porque é uma estrutura que não é autoritária, não tem alguém mandando. Então, a gente tem isso que é muito bonito, a gente aprende uma maneira de administrar a nossa convivência conversando em roda, entendendo e celebrando a diversidade presente naquela roda, porque cada pessoa é uma pessoa. E essas diferenças, elas só enriquecem. Eu costumo dar um exemplo do tipo assim, hoje, quando a gente vive sozinho, a gente tem que dar conta de administrar as nossas economias, fazer planilha, fazer compras, cuidar da casa, trabalhar, produzir, enfim, cozinhar. Quando a gente está em comunidade, tem alguém que manja bem de planilha, o outro manja bem de cozinhar, a outra adora fazer horta, e essas funções se distribuem de uma maneira confortável para cada um. Ninguém é obrigado a fazer o que não sabe, e que bom que tem gente que gosta de fazer coisas que a gente não gosta. Essa complementaridade. Sim. Lília, isso que você está me falando, essa organização quase tribal, né? Um termo legal que você usou. Tribal. Como é que ela é organizada? Pelo que você está dando a entender, é uma tribo que vai ter as leis próprias ali dentro. Como é que isso se dá? Como é que isso se organiza? Sim, eu gosto muito do termo neotribal. É um termo que está por aí andando, porque isso está acontecendo de modo geral. As pessoas se reúnem e criam qual é a sua constituição local. Como serão as regras do jogo? Pode fumar aqui, não pode fumar ali. Pode fumar maconha em casa ou pode fumar maconha na casa comum. Pode ter cachorro, onde o cachorro vai, onde o cachorro... Se é um grupo de pessoas que todas cachorreiras, vai ser de um jeito. Se é uma tribo que tem essa multiplicidade, as pessoas vão negociar qual é a maneira adequada de convivência. E isso é construído por elas mesmas. Por elas mesmas. Ou seja, existe uma recuperação de uma inteligência de governança aqui. Tem uma outra característica que é muito importante, que é a seguinte: não tem votação. Porque votação implica em perdedores. E a gente não quer ter perdedores, ou seja, nós estamos falando de uma arquitetura socioafetiva ganha-ganha, onde todos ganham. Ou seja, as pessoas adotam tecnologias sociais que estão disponíveis.
Uma delas, que eu gosto muito e que já está sendo adotada nos Estados Unidos no cohousing, é a sociocracia. Eu tenho estudado bastante isso, é uma beleza, funciona que é uma maravilha, e consegue colher de uma inteligência coletiva. E as reuniões são divertidas e eficazes e rápidas. Outra coisa que a gente aprende para poder conviver e fazer esses combinados, eu chamo de combinado aquilo que depois vira uma constituição, um contrato, às vezes até um contrato legal entre as pessoas, é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela propõe o seguinte, veja você que coisa interessante. Ela propõe que você é você e você sabe de você. E eu sou eu e eu sei de mim. Na verdade, a gente reaprende a saber de si. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é poder entender o que está acontecendo comigo quando eu estou convivendo com alguém e não está muito legal. Deu alguma coisa ali, o que está acontecendo? Aí eu tenho a capacidade de contar para outra pessoa o que está me acontecendo. E a outra pessoa, com isso, consegue escutar o que está acontecendo aqui comigo, que é um outro mundo, é um outro lugar diferente. E esse pressuposto de que eu não posso saber o que está acontecendo com você de antemão, mas eu posso ter uma empatia, porque você é um ser humano e eu também sou um ser humano. E a gente se conhece. Então, a proposta dessa prática, e é uma prática, é que as pessoas se separam umas das outras, ou seja, você é você e eu sou eu, e dessa maneira, separadas, a gente consegue ficar perto umas das outras, porque é menos invasivo, não tem julgamento, não tem eu falar para você, você tem que ser, você que me fez. Não, eu vou falar, olha, aquilo que você passou ali, não me falou bom dia, para mim, caiu de uma maneira que eu me senti rejeitada e tal. Vai por aí. Ou seja, é uma prática, como andar de bicicleta. E uma das sabedorias importantes que nascem disso é que é impossível aprender a andar de bicicleta sem subir na bicicleta. Então, a gente chega agora em como se constitui, como essas coisas nascem. Muita gente me pergunta, me procura aqui, quanto custa? Onde tem? Não é bem assim. Na verdade, esses conjuntos se formam a partir de grupos. As pessoas começam a conversar umas com as outras, começam a criar um entendimento, começam a criar esses vínculos afetivos, dessa arquitetura socioafetiva, começam a praticar. Como é que é isso que você toma a decisão em consentimento? Que não é consenso. Consenso é difícil. Consentimento é que ninguém tem nada contra aquela proposta que está colocada em pauta agora. Mas tudo bem, ninguém tem nada contra. Vamos testar, mesmo que ela não é perfeita, vamos testar ela por 6 meses. Daqui 6 meses a gente volta para olhar para isso. Ou seja, nós estamos falando de algumas ferramentas sociais que viabilizam esse equacionamento entre o indivíduo e o coletivo, sem sacrificar um ou outro. A gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lilian, a gente está... Deixa eu reapresentar aqui o programa, que pode ser que alguém pegue pela metade. A gente já está aqui no Jogo de Damas, eu sou a Niobe Cunha. A gente está conversando hoje com a Lilian, a Vivian Luboshinsky, oh meu Deus! E a gente está falando sobre cohousing, ou melhor, colares aqui no Brasil, que é uma proposta de convívio e muito que identifica muito a época dos hippies de morar junto, né? Das pessoas de morar junto. Peço a vocês que visitem nossa página no YouTube, deem joinha lá, mãozinha para cima, visitem a nossa página no Facebook, porque vai ter bastante conteúdo. Lilian está convidada a mandar conteúdos para a gente sobre o cohousing, para a gente colocar nessas páginas. Continua, Lilian. A Lilian agora estava falando sobre a diferença entre consenso, né? E a dificuldade de haver consenso quando as pessoas pensam diferente, e de consentimento. Ela estava definindo isso. Lilian, como é que isso se viabiliza? Como é que a gente vai encontrar a nossa turma? Porque isso que você está falando parece que é uma ideia que todo mundo quer, né? É um ideal muito próximo do que seria bacana para todo mundo.
Por que isso não acontece? Isso leva um tempo para acontecer, porque é um processo. É um processo de criação de algo novo, é processo que implica numa disponibilidade de se colocar na roda. Quando eu falo, não tem como aprender a andar de bicicleta sem subir na bicicleta. A gente sobe na bicicleta, cai um pouco, cai para lá, cai para cá. Daqui a pouco a gente aprendeu e não desaprende mais. A prática de conviver em comunidade, com esse pressuposto de que é uma comunidade horizontal, não hierárquica, que é uma comunidade onde não tem votação, onde as pessoas o tempo todo conseguem somar do seu conhecimento e da sua experiência para poder encontrar soluções que são adequadas para aquele momento, soluções que são colocadas em teste, em prática, são praticadas e se combina daqui a quanto tempo a gente volta para olhar para aquilo ali, se dá para melhorar, fazer alguma mudança. Nós estamos falando de uma proposta que vai equacionar a privacidade e celebrar a individualidade de cada um. E isso é muito importante. Isso é muito importante para nós que vivemos nesse tempo de hoje. As pessoas falam, mas nós somos uma sociedade muito egoísta. Egoísmo é quando você pensa só em você mesmo, só no seu próprio bem. Nós não estamos falando de egoísmo. Quando a gente fala de celebrar a individualidade, a gente fala de celebrar a riqueza que cada ser humano é, a partir da trajetória única que cada um percorre ao longo da sua vida, e colocar esse conhecimento a serviço de um bem comum. Esse bem comum é uma dimensão muito importante, que está muito em pauta, em muitas dimensões do nosso planeta. Afinal, os desafios que a gente tem pela frente, para dar conta de questões ambientais, por exemplo, a gente não consegue fazer isso sozinho. É um movimento que está acontecendo, as pessoas estão voltando a se aproximar para poder constituir uma grupalidade um pouco maior e com isso ter uma potência de realização de coisas que sozinhas a gente não consegue. Por exemplo, um grupo como esse consegue dizer assim, na nossa comunidade, a gente não vai produzir lixo, nós vamos fazer lixo zero. E a gente consegue equacionar isso e resolver como cada um vai cuidar dos seus dejetos, o que a gente vai fazer, qual é o destino, para onde a gente leva, onde a gente põe, como a gente faz uma compostagem. São propostas que coletivamente a gente dá conta. Se a gente está falando do tempo da velhice, essa proposta é particularmente interessante. As pessoas que estão envelhecendo se sentem muito atraídas por esse modelo que é chamado nos Estados Unidos de senior cohousing, que é colares para o tempo da velhice. Porque aqui a gente consegue cuidar uns dos outros. Então, o processo, ele acontece, esse subir na bicicleta para aprender, significa que a gente começa se reunindo e conversando. E sonhando juntos. Em algum momento a gente vai fazer a gente vai usar alguma técnica para criar uma visão coletiva. Uma visão que é composta pelas visões individuais das pessoas presentes ali. E a gente então vai decidir aonde a gente vai morar. Aí então a gente vai atrás do imóvel. A partir desse momento, do momento que a gente inclusive entende qual é a nossa potência financeira. Os grupos variam. É possível a gente fazer uma comunidade como essas? Tem um grupo que está rolando numa periferia. O pessoal me ligou lá, falou, Lília, topa facilitar um grupo na periferia? E, claro, não tem problema nenhum. Depende do valor do terreno, da localidade. Aqui a gente não consegue fazer nenhuma grande evolução, sabe, no mercado imobiliário. A gente consegue construir de uma maneira mais barata, mais inteligente, porque em vez de comprar uma porta, a gente vai comprar 40 portas. Estamos falando de 30, 40 unidades habitacionais. Então, a gente é um comprador coletivo. Por conta disso, a gente consegue muita coisa nesse mundo. Não só na área da construção, como compradores coletivos, a gente consegue um valor de imóvel mais barato, mas também nas compras do dia a dia, compras de alimento, por exemplo. A gente pode comprar, em vez de comprar 1 quilo de arroz, a gente compra um fardo de arroz integral.
porque é uma turma muito preocupada com uma alimentação saudável também. Esse é outro aspecto interessante que vale mencionar. É um pessoal Entendi. muito preocupado com qualidade ambiental, com alimentação saudável, com ter uma horta ali do lado e rodiziar, cuidar dessa horta, seja ela vertical num prédio, numa cobertura ou num terreno. Lilian, e como é que é esse processo de mediação? Conta um pouquinho do seu papel nessa brincadeira aí. Então, o meu papel é o seguinte, eu costumo descrever a trajetória de formação de um grupo e realização do cohousing como com a metáfora de uma navegação, que é a seguinte: a gente vai embarcar num barco, um barco a remo, sabe aqueles barcos onde as pessoas remavam, muitos remos tinham que remar juntas? Nós vamos entrar nesse barco. A gente sabe que a gente está indo para aquele continente que é o continente das comunidades, dos colares. A gente ainda não sabe exatamente em qual dos portos que existem ali a gente vai aportar, mas a gente sabe que a gente tem que navegar e tem uma trajetória que a gente precisa percorrer. Quando esse processo é facilitado, e esse é o meu trabalho, fazer essa facilitação, eu sei conduzir o grupo de tal maneira que o grupo, em primeiro lugar, aprenda a remar todo mundo junto. 1, 2 e já, todo mundo remando. Em segundo lugar, a gente sabe que é muito importante parar em alguns lugares e colher algumas ferramentas que são fundamentais para essa trajetória. E tem uma sequência nessas ferramentas. Não é uma depois da, sabe, qualquer uma. Por exemplo, comunicação não violenta é fundamental. Depois, sociocracia. Depois, quando a gente já sabe que está todo mundo remando legal, está todo mundo se entendendo, não tem um remando para cá e outro para lá, a gente está ganhando velocidade, a gente está ganhando impulso, a gente está convivendo de um jeito muito gostoso. Quando não tem reunião, nesse momento a gente já está com saudades. A gente vai criar a nossa visão coletiva. E a nossa visão coletiva é que vai ajudar a gente a identificar qual é o porto onde a gente quer chegar. A vida mostra em vários lugares diferentes do mundo, e mesmo aqui no Brasil, que quando um grupo não usufrui do saber de alguém que estudou esse assunto e se dedicou, ou seja, quando não tem o facilitador, é muito provável o grupo chegar lá assim, só que o tempo que ele vai chegar lá vai ser muito longo. Tem histórias de grupos que levaram 15 anos na França, 18 anos na Inglaterra, muitos anos. Tem um grupo que eu estou acompanhando de pessoas muito queridas em Campinas, que já estão há 3 anos conversando, fundaram uma associação, agora que eles vão começar a aprender só em comunicação não violenta. Com facilitação, a gente pode ter um prazo, no mínimo, de 3 anos para mudar e ir morar. Ou seja, nós estamos falando de um processo facilitado de formação desse grupo que demora 1 ano. Depois a gente tem 1 ano com o projeto já com o terreno comprado ou com o imóvel já identificado, 1 ano de fazer o projeto num processo participativo, de construir, de executar, ou seja, em 3 anos a gente consegue, pelo menos em 3 anos. Pode levar um pouquinho mais, mas a gente vai com eficiência percorrer essa caminhada. Quando o grupo não tem facilitação, mesmo quando a gente está facilitando, é da natureza da formação desse grupo que algumas pessoas chegam e não permanecem, e outras permaneçam. O grupo vai se consolidando, vai fortalecendo os seus vínculos. Algumas pessoas passaram por lá e foram embora. Quando o grupo não tem facilitação, essa dinâmica ela é um pouco mais desgastante, eventualmente, porque dói quando as pessoas saem. O grupo fica um pouco assim, puxa, por que você foi embora? Embora a gente tem que entender também, por outro lado, que quem ficou, ficou. E aí está muito gostoso. Sabe que você pode contar, umas pessoas podem contar umas com as outras. É uma qualidade maravilhosa essa. Esse processo de 1 ano, eu posso dar uma detalhada rápida. A gente vai fazer 3 coisas interessantes desse processo de 1 ano, nessas reuniões.
Eu estou facilitando um grupo aqui em São Paulo que está indo muito bem. O grupo faz 6 meses que tem se reunido. O grupo decidiu que queria se reunir quinzenalmente, ou seja, a cada 2 semanas, para andar mais rápido. Esse grupo ele já está num estado que tem uma estabilidade, tem uma consolidação de relações bastante próximas e está se abrindo para receber pessoas novas. Ele entendeu que nesse momento pessoas novas podem chegar e o barco não vai balançar tanto, já está mais fácil das pessoas entrarem no ritmo, ele já existe. E o objetivo nosso é, no final do ano ou na sequência, a gente chegar num combinado que vai se transformar num contrato do grupo, porque nós vamos ser investidores coletivos, nós vamos investir num imóvel, todo mundo junto. Então, a gente tem que ter um contrato onde, se alguém precisar sair, pode sair, mas o grupo não cai. Esse é um contrato coletivo que cuida e vai dar algumas regras. Isso acontece em qualquer condomínio que está sendo construído, qualquer projeto. Nós vamos chegar num ponto em que o grupo vai ter já praticado, já vai dominar bem essas ferramentas de reuniões, de tomada de decisão por consentimento, de sociocracia, já vai entender e celebrar muito bem essa diversidade que a gente consegue perceber a riqueza e a beleza dela a partir da prática da comunicação não violenta. E a gente vai ter um ambiente de muita confiança. E isso é muito importante. Essa confiança que a gente constrói, ela tem esse tempo e ela precisa desse tempo, de fato, para acontecer. Às vezes ela leva muito mais tempo. Com a facilitação, a gente consegue ter uma agilidade. Lília, a gente está se encaminhando para o final da entrevista, mas esse assunto é um assunto inesgotável, pelo que a gente está vendo, né? Assim, tem muitas questões, até porque é um paradigma novo, né? Um novo paradigma, assim, quebrando, né? A gente quebra algumas concepções que já estavam meio que arraigadas e a gente nem sabe muito por quê, né? Por que eu estou sozinho aqui? Por que eu tenho que pagar um aluguel caríssimo? Eu gasto uma fortuna de supermercado, de luz, de Wi-Fi, disso, daqui, né? Assim, acho que o que você está falando aí desperta uma coisa muito interessante e que talvez vá de encontro com um desejo mesmo, né? Que a gente ainda não tenha nem identificado. Uma última pergunta. Já existe algum projeto desse em funcionamento? Você diz que existe na Europa, enfim, em outros países. No Brasil, existe já algum Colares em funcionamento? Construído ainda não. Existe em funcionamento na etapa de grupo, de grupalidade, de pessoas que estão determinadas a morarem como vizinhas. Não é junto. Eu gosto de pontuar isso, nós não vamos morar junto, não. Vai morar cada um na sua casa. Mas existem grupos que se consolidaram em caminho. E eles brotam Brasil afora. Eu devo ir no final do mês agora para Belo Horizonte, onde tem um grupo que está me chamando para ir lá, um grupo que já se formou. Tem um outro aspecto que eu gostaria de colocar aqui no final dessa entrevista, que eu vou fazer agora. Eu criei um workshop que vai acontecer nos dias 15 e 16 de setembro, aqui na Casa da Cidade, e é um workshop que vai tratar da importância e da urgência da gente recuperar esse saber de estar juntos para poder ter uma eficácia de ação no mundo. A gente está enfrentando uma crise de um sistema que está caindo de podre. A gente está vendo um capitalismo vivendo seus últimos estertores. Eu concordo com a última entrevista que foi feita, que são esses monstrengos que estão se debatendo porque é exatamente característica de últimos estertores, é uma decadência mesmo. A gente testemunha o Trump, o Temer, o Bibi Netanyahu em Israel, etc. Essa direita fascistoide ou fascista mesmo, está por aí. Então, esse trabalho de formação de comunidades de moradia, elas implicam no esforço de imóvel, etc. Mas a gente pode se constituir em comunidades e grupos de ação no mundo de outras características que são mais fáceis de serem realizadas e são urgentes.
grupos, comunidades urbanas que não necessariamente moram perto. Por exemplo, a gente tem as hortas urbanas, em torno das hortas urbanas, junto de fazer um trabalho colaborativo, por exemplo, um coworking, mesmo os jovens alugam essas casas grandes e vão morar juntos em co-living, quando o anseio é constituir comunidade, ou seja, criar uma potência maior de transformação no mundo, é preciso usufruir dessas mesmas ferramentas que a gente está usando para formar colares. Então, eu quero encerrar essa oportunidade muito linda e agradecer de novo esse convite de poder falar sobre isso para mais gente. É muito, assim, estamos muito angustiados, existe uma grande dor de testemunhar um mundo que está em ruínas, numa transformação, onde a gente só vê a coisa cair e piorar. Mas existem também muitas pessoas que estão com as mangas arregaçadas, criando saberes e práticas e conhecimento para a gente sair fora e criar coisas novas, como as moedas alternativas sociais, enfim, vários projetos colaborativos. E eu quero muito reforçar que não desistam, porque às vezes as pessoas se aproximam e dá briga, e a pessoa fica machucada e muito ofendida. Eu tentei, mas não deu certo, deu briga, me machuquei. Não, não desistam. É possível, a gente está junto, e a gente trabalha com conceitos de ponta, que estão aí disponíveis, como a justiça restaurativa, por exemplo, que é uma maneira de você equacionar conflitos antes deles virarem briga. Então, é possível, a gente precisa apostar nessa possibilidade de estarmos juntos construindo uma outra estrutura social, uma outra estrutura econômica, um outro jeito de estar nesse planeta, um jeito mais harmonioso, mais cuidadoso. E tomara que dê tempo, né? É isso que a gente está torcendo. Dá sim, porque, como você disse, tem mais gente aí pensando isso, e você é um exemplo disso, assim, porque você está tocando. Eu sou testemunha que você toca esse projeto já há algum tempo e com muita determinação, e você é uma referência nesse assunto. Eu queria que você desse suas palavras finais. A gente tem duas sessões. A sessão Eu estou um pote até aqui, que é o que está te transbordando, e a outra sessão, bom, depois eu falo a outra. Fala aí, o que está te transbordando, Lilian? O que me transborda é que quando aconteceu o impeachment, né, quando o golpe aconteceu, meu olhar se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal. Falou, e aí, você não está vendo o que eles estão fazendo? Não pode fazer isso, está fora. Fiquei olhando lá, e de repente eu me dei conta que eu estava feito uma criancinha manhosa, falando, mamãe, interfere aqui na briga, não é justo isso, a gente sabe. E não tem mamãe, não tem coisa nenhuma. Então, a conclusão é que a gente precisa arregaçar as mangas e começar a fazer aquilo que a gente pode fazer, sabe? Aquilo que é do tamanho da nossa potência. A potência individual, ela é muito pequena, a gente pode realmente muito pouco. Mas se a gente se junta em grupos, e os grupos não precisam ser grandes, a gente pode muito mais. E se tem mais grupos, um grupinho aqui, outro ali, vibrando, essa mesma vibração de direitos humanos, de mais justiça, de viver com dignidade nesse planeta, de cuidar da nossa vida e da vida de Gaia, porque somos um, somos todos um, a gente faz parte desse sistema. Os povos originários, todos eles sabem isso e já nos ensinam. É só olhar para eles e aprender com eles. Então, essa é a minha fala, é assim, sair da inatividade, dessa dor terrível e dessa impotência que a gente fica olhando, vamos ter o Lula, não vai ter o Lula, como vai ser? Chega, a gente não olha mais para aquilo. Está acontecendo, a gente faz o que a gente pode ali, ok? Não é para se abster, mas a gente pode fazer muito se nos organizarmos e se nos aproximarmos e constituirmos essas pequenas células de comunidades horizontais, não hierárquicas e muito potentes.
É o que eu tenho como meta. Nossa, que lindo, adorei. Lilian, você tem, as pessoas certamente vão querer se comunicar com você, queria que você deixasse algum contato seu aí para as pessoas. O meu contato eu tenho uma página no Facebook que se chama Cohousing Brasil, e eu acrescentei Colares agora, porque é um nome novo em português. Existe um grande grupo também que se chama, tem o mesmo nome, Cohousing Brasil, tem muita gente lá. E tem o meu e-mail, vocês podem me mandar, que é lilian@co-laresbrasil.com.br. Vou atender com muita alegria. Saravá, Lilian, Saravá, muito, querida. muito, muito obrigada. Tamo junto. Esse foi o Jogo de Damas com a Lilian. Agradeço. Enfim, a gente espera ter você aqui de volta com a gente, porque acho que esse assunto ainda tem muita coisa a ser desdobrada desse assunto, porque ele implica em, né, realmente num novo olhar para o mundo e num novo olhar para o outro, né? É isso que você está propondo. E queria agradecer a audiência de vocês, pedir para vocês darem like lá no YouTube, na nossa página. Quanto mais gente vê, mais a gente vai crescer e mais a gente vai poder ajudar, enfim, a gente vai poder se comunicar com mais gente. Então, por favor, deem like, visitem nossa página no Facebook, a gente é Jogo de Damas, JDD. Agradecer demais, Lilian, agradecer à produtora querida, que é a Suzy Fecha, que fica aqui escondidinha, e a Poliana Santos, que é a nossa pauteira. Obrigada, até a próxima. Saravá! Obrigada. Saravá.